Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Infemares em Pauta. Hoje é a edição do número 55. Trago dois julgamentos do STJ em recurso especial repetitivo, extremamente importantes, agora do final do segundo semestre de 2022. O primeiro deles cuidando de PVA, direito tributário, tema do cotidiano do cidadão, né, imposto aí da vida do brasileiro, tema extremamente importante. Vamos verificar a responsabilidade solidária do ex-proprietário que vende o veículo sem formalizar essa alienação perante os órgãos de trânsito. No segundo julgado, direito previdenciário, vamos analisar uma questão extremamente importante cuidando do segurado especial. Nós vamos ver se aquele limite de 4 módulos fiscais para a configuração do regime de economia familiar, ele é um limite absoluto ou ele admite relativizações. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel? Olá, pessoal de casa. Eu vou trazer também dois julgados do STJ, um relativo à responsabilidade civil, envolve ali também matéria de direito constitucional. Se, no caso de divulgação de uma matéria jornalística, haverá alguma possibilidade de dano moral indenizável? Será se uma opinião crítica de um jornalista, ainda que seja veemente, ainda que seja contundente, ela pode ensejar dano moral indenizável? É isso que a gente vai ver daqui a pouco no primeiro julgado. No segundo julgado, pessoal, eu vou trazer questão relativa a direito penal e também processual penal a respeito de aplicação de medida protetiva de urgência, lá na Lei Maria da Penha, naquele contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. No caso de autoridade policial, ela concluir as investigações sem que haja o indiciamento formal daquele investigado, e tendo o juiz decretado durante as investigações alguma medida protetiva de urgência, será que ela vai se manter ou o juiz deverá revogá-la? É isso que veremos daqui a pouco. Pessoal, começamos então com um repetitivo do STJ cuidando de direito tributário, mais especificamente sobre IPVA. Uma situação muito frequente, o brasileiro, né, às vezes não é tão cuidadoso com as exigências legais para evitar dores de cabeça futuras. Mas aqui nós vamos ver que o STJ acabou dando uma mãozinha para aqueles que às vezes não são tão cuidadosos nesse tipo de obrigação legal. O que nós temos que saber? Alguém, quando vai vender um veículo, tem a obrigação de comunicar o órgão de trânsito essa transferência. Na verdade, se a gente olhar bem no detalhe o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.513/97, o artigo 123, parágrafo 1º, vai dizer que o proprietário tem um dever de expedir o certificado de registro de veículo, né, aquele documentozinho que quando a gente compra o veículo a gente guarda para assinar só quando a gente vende, que tem que guardar muito bem. Ele tem que ter esse documento com a venda do antigo proprietário e ele tem que expedir o novo, né, CRV em 30 dias. Esse é o prazo legal. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que, se expirado esse prazo, sem que o novo proprietário tenha providenciado esse registro no órgão de trânsito, no Detran, o antigo proprietário tem um prazo de 60 dias para comunicar essa transferência de propriedade ao órgão de trânsito, sob pena dele responder solidariamente por eventuais penalidades. É o que diz o artigo 134 do CTB. Ele não fala de maneira específica de responsabilidade tributária. Ele fala responsabilidade solidária por penalidades impostas. Inclusive já na nova redação da Lei 14.071 de 2020. O que acontecia? O novo proprietário, nessa situação em que ninguém formalizou, comunicou nada, o antigo proprietário tampouco fez essa comunicação, tem IPVA todo ano, né, incidindo, e o novo proprietário não paga. A inscrição na sequência em dívida ativa e a cobrança, né, protesto, cobrança, execução fiscal, por parte do Estado, por parte do Distrito Federal. E nessa execução é muito comum direcionar contra
o novo e o antigo proprietário. Na verdade, o mais comum é ir contra o antigo, porque para o órgão de trânsito, para o Estado, o proprietário que não está pagando inadimplente é o antigo proprietário que, embora já tenha feito a tradição do bem móvel, né, que é o que transfere a propriedade pelo direito civil, para o Estado ele ainda é o proprietário, ele ainda tem a posse, a propriedade, não fez nenhum contrato de compra e venda, não fez nenhuma alienação e nem a tradição do veículo. Então, é ele que costuma ser acionado, e aí, ao ser acionado, ele apresenta que houve a venda, o Estado já pode cobrar do novo, né? Porque, a bem da verdade, ele já é o novo proprietário e não está pagando, e com base no artigo 134 do CTB, que se tenta cobrar de qualquer dos dois, porque se invoca uma responsabilidade solidária. O STJ, no entanto, de maneira bastante técnica, vai dizer que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não pode ser aplicado para imputação de responsabilidade solidária ao antigo proprietário. O STJ exige lei estadual ou distrital específica estabelecendo essa responsabilidade solidária do antigo proprietário com base no artigo 124, inciso 2º do CTN, que prevê lá a possibilidade de a lei estipular novos casos de responsabilidade solidária. Então, em síntese, se nós temos um antigo proprietário de um veículo que vendeu e que não fez a comunicação para o órgão de trânsito, nem o novo proprietário, claro que ele, quando compra, já tem esse dever, ele não foi lá regularizar a situação, muitas vezes até na malandragem, ou ignorância ou malandragem. Tem aqueles que compram e sabem que se tiverem multas ficarão ainda, né? Isso não foi afastado pela STJ. Multas ficarão com o antigo proprietário. E também o IPVA, ele sabe, né? Ele não formalizou nada, ele fica lá bem numa situação cômoda. Se não pagar, não me cobra, vou cobrar do antigo e depois eu vejo, né, a confusão lá para frente. Mas nessas situações, né, em que nem o novo proprietário e principalmente o antigo, que pode sofrer de maneira injusta, porque ele não tem mais a propriedade do bem, né, pode ser responsabilizado por multas, não há dúvida, de maneira solidária, mas também acontecia muito dele ser responsabilizado por dívidas de IPVA, de vários anos, que se tornavam, né, uma dívida num montante significativo. O STJ vai dizer, se a lei local, estadual ou distrital não estabelecer essa responsabilidade solidária do antigo proprietário por dívidas de IPVA, não é possível cobrá-lo, né? Claro que ele vai demonstrar que ele transferiu a propriedade, ainda que não tenha seguido o protocolo legal de levar para o órgão de trânsito, ele prova que ele não tinha mais a propriedade e ele, com isso, se exonerará de qualquer responsabilidade tributária que lhe poderia ser imputada, né, a título de solidariedade. Mas temos que analisar caso a caso a lei local. Se estados e Distrito Federal têm leis locais dizendo que o antigo proprietário que não seguiu o rito do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro tem no veículo, né, dívidas tributárias, ele acaba assumindo uma responsabilidade solidária pela sua desídia. E o STJ deixou isso claro. Se tiver a lei local, ela vai ser válida, porque há um fundamento para essa solidariedade. O antigo proprietário cometeu um ato ilícito, na medida em que ele, ainda que por omissão, não tenha feito a comunicação exigida pelo artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, uma situação que interessa muito aquelas pessoas que vendem veículo, né, um mercado que é tão dinâmico, vendem sem qualquer tipo de formalização perante os órgãos de trânsito. Um julgado do STJ que é bom para os antigos proprietários, que não fazem essa comunicação exigida pela lei e que, não havendo a lei local, estadual ou distrital, não poderão ser cobrados por dívidas de IPVA posteriores a essa alienação. Mas, se havendo lei local específica, contemplando essa responsabilidade solidária do antigo proprietário nessa situação dele, né, de não comunicação
aos órgãos de trânsito, ele sim poderá ser responsabilizado solidariamente. Caso bem comum, né, professor Gabriel? Inclusive, na Defensoria Pública, eu me deparo com várias situações nesse sentido. O assistido chega lá dizendo que alienou um determinado veículo e que o atual proprietário, né, o adquirente, ele não passa o veículo para o seu nome, e aí fica chegando multas e os IPVAs na casa do proprietário antigo, né? E também vai na linha aí do Código Civil, que prevê que a solidariedade, ela não pode ser presumida, tem que decorrer de lei ou da vontade das partes, né? Então, um julgado aí bem interessante. Exatamente, o STJ também nessa linha, Gerson disse, a solidariedade como forma de responsabilização tributária, sendo onerosa, ela também não pode ser interpretada de maneira extensiva, tem que ter uma interpretação restritiva. Por isso que o 184 do CTB, por falar em penalidades, não dá para dar uma interpretação mais larga para dizer que abrangeria também dívidas de IPVA. Bacana. Temos agora um julgado de direito constitucional, direito civil, também bem interessante, né, Gerson? Isso mesmo, professor. Vamos lá. Vou trazer para vocês aqui, pessoal, um julgado que envolve aí matéria de direito civil, responsabilidade civil, e também tem alguma questão ali envolvendo direito constitucional, que trata de quê? O caso concreto, pessoal, foi a veiculação de uma matéria jornalística que, no entender de uma magistrada estadual, teria ofendido o direito da personalidade, né? Direito à honra, o direito à imagem, direito à vida privada e o direito à imagem. Pois bem, ela chegou a mover uma ação judicial de indenização contra um veículo, né, uma empresa jornalística que veiculou essa notícia, que segundo ela teria violado a sua honra, e acabou a primeira instância concedendo, né, razão a ela, deu provimento à sua ação e condenou aquele veículo de comunicação a pagá-la uma indenização de R$70 mil. Uma vez que houve uma interposição de apelação perante o Tribunal de Justiça, o tribunal manteve a condenação, apenas reduziu o valor da indenização para R$30 mil. A defesa, né, da requerida não se conformou e levou o caso até o STJ por meio de recurso especial. Pois bem, pessoal, a quarta turma do STJ decidiu que se aquela veiculação da notícia ela está no desdobramento da manifestação do pensamento, né, naquela liberdade de expressão que a gente sabe que decorre lá do artigo 5º, incisos 4 e 5 da Constituição Federal, não há que falar em dano moral indenizável, se não houve nenhuma violação àquele núcleo essencial do direito da personalidade. Vale dizer, como eu já falei, né, direito à honra, à vida privada, à imagem e à intimidade. E foi justamente o que aconteceu no caso concreto, pessoal. O STJ, ele entendeu, né, que aplicando a técnica de ponderação de valores, que já é bem adotada, bem cimentada na nossa jurisprudência dos tribunais de superposição, há de ser feito um balanceamento, no caso concreto, para que um determinado valor ele seja potencializado relativamente a outro, né? Claro que esse outro ele não será aniquilado, mas há uma preponderância aqui da liberdade de manifestação de pensamento. É óbvio, pessoal, que a liberdade de imprensa ela está incluída na liberdade de manifestação do pensamento, né? Que engloba aí, claro, o direito de emitir opinião, o direito de emitir uma crítica, e se não houver nenhuma violação a direito da personalidade, não há que se falar em dano moral indenizável. Com isso, o STJ ele utilizou como fundamentos para decidir no sentido de dar provimento ao recurso especial da parte requerida, que nós temos de levar em consideração 3 balizas, né? A primeira, pessoal, é um compromisso ético com a informação verossímil. Vale dizer, claro, aquela empresa jornalística, né, o jornalista, de um modo geral, ele deve checar a fonte da informação para saber se realmente ela é verdadeira, né? Além disso, deve-se preservar os direitos da personalidade. Não pode haver, portanto, no caso concreto, violação do direito da personalidade, até porque a gente sabe que o direito de informar e o direito de receber informação, né, o direito de comunicação, ele é um direito constitucionalmente consagrado, como eu falei no artigo 5º, mas também em diplomas internacionais que vão consagrar a liberdade de manifestação do pensamento, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos também. E, por fim,
fica vedada a veiculação de crítica jornalística se ela tiver um conteúdo infamante, né? Se ela tem se ela tem o intento de caluniar, de difamar ou de injuriar. Aí, óbvio que, nesse caso, haverá um abuso do direito de informação, um abuso na manifestação do pensamento, e como não existem direitos de natureza absoluta, como já decidiu por várias vezes nos nossos tribunais superiores, aí, nesse caso, o dano moral será indenizável. Mas veja bem, pessoal, apenas de forma excepcional. Porque no choque entre a liberdade de expressão decorrente do direito de informar e do direito coletivo de ser informado, e também envolvendo aí um choque, um conflito com os direitos da personalidade, ainda mais quando envolver agente público, né, que nós sabemos que por conta do interesse público aí, esses agentes eles estão em constante vigília, né, da cidadania, nas palavras do ministro Aires Brito, lá na ADPF 130, aquela que declarou que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, esses agentes públicos devem suportar, né, essas críticas feitas por jornalistas como manifestação, como materialização da liberdade de expressão, né? E isso, se não houver nenhum abuso dessa liberdade de manifestação do pensamento, não vai caracterizar dano moral indenizável, tá bom? Então, resumindo, pessoal, o julgado aqui da 4ª turma do STJ, se houver uma crítica jornalista, ainda que com palavras fortes, contundentes, né? No caso aqui, na espécie, o jornalista ele utilizou palavras bem veementes, bem contundentes, como que houve uma aberração jurídica quando a juíza ela acabou soltando pessoas envolvidas ali com o jogo do bicho, também haviam sido presas em flagrante, em decorrência da prática de crimes de porte ilegal de arma de fogo. Ele utilizou que era um descalabro, né, utilizou palavras bem fortes mesmo, a crítica foi bem ácida, mas ainda assim o STJ entendeu que isso não desbordou da liberdade da manifestação de pensamento, não desbordou da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, do direito de informar e ser informado, portanto, não houve nenhum dano moral indenizável na espécie. São casos bem polêmicos, né, Gerson, esses aí, quando vem para o judiciário, são muitos, né, ainda mais hoje em dia, com toda essa polarização, e tem, né, jornalistas que se excedem, tanto aqueles que são mais de direita, aqueles mais de esquerda, né, muitos, infelizmente, de um lado ou de outro, sem observar um dever ético de efetivamente buscar a verdade, né, sem um compromisso maior, né, com a verdade, com o que é certo, né, e às vezes só preocupado em ganhar ibope e ganhar dinheiro, né, mas o que a gente vê ao fim e ao cabo, né, é o grande peso que tem, não só perante, né, pensamento individual de cada um, entendimento individual, mas perante a jurisprudência do direito de informação, liberdade de imprensa, porque o Supremo, né, como tu bem lembrou, na DPF 130, ao reconhecer não recepcionada a lei de imprensa pela Constituição de 88, ele deixou claro ali que não cabe qualquer tipo de censura prévia. O entendimento do Supremo tem alguma situação de possível dano à honra de alguém por uma matéria jornalística, deixa rodar a matéria, essa é a lógica geral, né? Deixa rodar a matéria e tudo se resolve na via da responsabilidade civil. E a gente vê que a responsabilização civil, como esse julgado bem retrata, que o Gerson coloca, já também é muito excepcional, porque tem que revelar, né, um transbordamento dos limites toleráveis de crítica, mesmo que acerba, né, mesmo que muito ácida, para que a gente fale em responsabilização civil. Então, um julgado bem interessante que retrata essa tendência jurisprudencial do Supremo e também do STJ. E só lembrando, né, que a gente tem o que é o normal, o que é a regra, e até mesmo a situação de vedar algum tipo de veiculação, há exceções. E aí vale lembrar o caso que aconteceu agora nas eleições, em que às vésperas das eleições seria divulgado um documentário envolvendo o então presidente da República, né, naquele episódio da facada,
um documentário que a Justiça Eleitoral disse que não poderia ser lançado às vésperas da eleição, porque teria o potencial de representar um abuso abuso de poder, inclusive econômico, né, na produção, que, claro, tem um grande peso econômico, e repercutiria no pleito. Então, a gente vê que, em matéria de proteção da honra, proteção dos direitos de personalidade e de liberdade de imprensa, liberdade de informação, o pêndulo, né, ele equilibra para não interferir no direito de informar e no direito de receber essa informação, na liberdade de imprensa, deixando para que se resolva na via da responsabilidade civil, mas, excepcionalmente, é possível ainda algum tipo de restrição em casos extremos, e o mesmo vale para a responsabilização civil, que fica também para casos excepcionais. Excelente julgado. Pessoal, eu tenho agora um julgado do STJ também repetitivo, também na primeira sessão, cuidando do direito previdenciário, mais especificamente do segurado especial. Nós sabemos que são 5 segurados obrigatórios no regime geral de previdência social, INSS, né, Lei 8.213. Segurado empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e o segurado especial. Segurado especial, a gente sabe também que é aquele pequeno trabalhador rural, para a gente guardar, né, que vive um regime de economia familiar. Pode ser o seringueiro, pode ser aquele que vive trabalhando sozinho, sem família, né, mas sempre em pequena escala, sempre sem empregados permanentes, né. Então, para a gente guardar, né, para fins didáticos, é aquele pequeno trabalhador rural e a sua família, que também será de segurados especiais. É a categoria, sem dúvida, de segurados que mais polêmicas traz para a jurisprudência, porque ele consegue muitos benefícios sem recolher nada, só comprovando que fez o seu trabalho rural em regime de economia familiar como segurado especial. O que o STJ discutiu aqui nesse caso? Ele discutiu a configuração do regime de economia familiar. A Lei 11.718, de 2008, alterou a Lei 8.213, de 91, introduziu lá no artigo 11, inciso 7º, a linha A, ali, número 1, um limite da propriedade rural para que alguém se caracterize como segurado especial no regime de economia familiar. Se colocou um limite de 4 módulos fiscais. Aquele que explora atividade agropecuária, seja agricultura ou pecuária ou ambas, numa propriedade rural, sendo proprietário, possuidor, arrendatário, tanto faz. Sem o auxílio de empregados permanentes, ele vai se enquadrar como segurado especial. Só que a lei colocou um limite objetivo que não existia. A propriedade rural não pode ser superior a 4 módulos fiscais. Qual que é o raciocínio do legislador? Vejam que lá nós tivemos uma alteração no Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 64, em 1979, com a Lei 6746, que introduziu esse conceito de módulo fiscal. Módulo fiscal, ele varia conforme o município. E aí a gente tem módulo fiscal de 5 hectares e módulo fiscal de 110 hectares, varia nesses marcos. Então, lá no sul, por exemplo, para exemplificar, a gente tem terras muito produtivas. Então, quem tem uma área de 5 hectares tem um módulo fiscal. Se tiver 4 módulos fiscais, ele tem 20 hectares, que é uma terra muito boa e muito produtiva. Mas se ele tem lá no semiárido nordestino 110 hectares, é uma terra pouco produtiva, por isso que o módulo fiscal tem uma área maior. É uma equivalência, né, bem inteligente e bem lógica do legislador. Então, a gente vai identificar o tamanho do módulo fiscal conforme o município, conforme a região. E aí, vejam, esse limite, ele identifica uma pequena propriedade rural. Se nós temos, e esse conceito está no Estatuto da Terra, ele é utilizado também na Lei 8629 de 93, que é aquela leizinha que cuida da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Se nós temos uma propriedade de 1 a 4 módulos fiscais, é uma pequena propriedade rural.
De 4 a 15 é a média, acima de 15 é latifúndio, abaixo de 1, minifúndio. Então, vejam, qual que é a lógica do legislador? Segurado especial é o pequeno trabalhador rural. Então, é aquele que tem um minifúndio ou uma pequena propriedade rural. Se ele já tem uma média ou um latifúndio, ele não vai ser segurado especial. Ele vai ser segurado contribuinte individual rural que tem que recolher suas contribuições para pedir qualquer benefício previdenciário, diferentemente do segurado especial, que tem esse regime de quase assistencialismo na previdência do regime geral. Então, visto esse cenário, o que o STJ definiu? Ele definiu que esse limite de 4 módulos fiscais não é absoluto. Por si só, ele não afasta o regime de economia familiar. É possível que uma família esteja numa propriedade de 5 módulos fiscais e haja um regime de economia familiar. Por exemplo, são muitos irmãos, são muitas pessoas que cultivam ali a terra, né, junto com seus pais, então eles podem, né, revelar um regime de economia familiar. Não é porque a propriedade é superior a 4 módulos fiscais que, por si só, não há segurados especiais ali. Mas vejam que tem que analisar caso a caso, não é que o tamanho da propriedade seja irrelevante. Pelo contrário, passando de 4 módulos fiscais já acende um alerta. E, por outro lado, isso também é importante frisar, não é o fato de ter uma propriedade rural menor do que 4 módulos fiscais que há um regime de economia familiar. Ele tem que ser comprovado. Tem gente que tem uma propriedade com menos de 4 módulos fiscais, mas tem empregados permanentes, não trabalha na terra. Às vezes até trabalha, mas com empregados permanentes, tem peão, né? Tem gente que cuida da lavoura, da colheita, da plantação. Esse não é segurado especial. Segurado especial não pode ter empregados permanentes, senão ele é um segurado contribuinte individual. Então, vejam que o limite ele é, digamos assim, uma diretriz. Ultrapassado ainda pode ser segurado especial, mas temos, né, eu até diria que vai ficar mais para situações excepcionais, porque já é uma propriedade num tamanho bem razoável que normalmente revela um porte econômico melhor. E o contrário também vale. O fato de ser inferior a 4 módulos fiscais não é o único requisito para que se configure o regime de economia familiar típico de segurado especial. Finalizando, o que a gente vê é que o STJ chancelou o raciocínio que a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência adotava na súmula 30. Na súmula 30, ela fala em um módulo rural. Na verdade, essa súmula é anterior à utilização do conceito de módulo fiscal pela lei previdenciária, pela lei 8.213. Antes da lei 11.718 alterá-la, ela não trazia nenhum limite. E aí teve uma corrente jurisprudencial lá no TRF da 4ª Região que passou a defender que quando passasse de um módulo rural, que é outro conceito trazido lá no Estatuto da Terra, mas né, a mesma lógica e bastante, né, e no mesmo caminho, né, de definição de módulo fiscal, se superado aquele limite já não seria segurado especial. E a TNU já dizia na súmula que o fato de o imóvel rural ser superior a um módulo rural, né, o conceito que ele utilizou lá, não afasta por si só o regime de economia familiar. E o que o STJ disse agora? O limite dos 4 módulos fiscais, trazido em lei, né, pela lei 11.718, lá no artigo 11, inciso 7º da lei 8.213, ele tampouco é um limite absoluto. Ele, por si só, se ultrapassado, propriedade rural for superior a 4 módulos fiscais, por si só, não afastará o regime de economia familiar. Beleza, professor. Julgado também aí bem legal, bem interessante. E é a favor aí da parte vulnerável, né? Lá na Defensoria também a gente pega muito esses casos aí, né, envolvendo algum benefício previdenciário, né, considerando aquela competência excepcional na Constituição Federal. A Defensoria Pública do Estado, né? Vez por outra eu atendo lá algum trabalhador rural que requer algum benefício previdenciário e esse julgado aí vem bem a calhar para que a gente possa desempenhar nossas funções a favor dessa tutela de um hipervulnerável, né, que é o trabalhador rural. Perfeito. E Gerson, a gente vê, né, que
é uma matéria muito cobrada nas carreiras federais. Então, magistratura federal, procurador da Fazenda Nacional, AGU, concursos agora abertos, né, muito recentemente, todos cobram muito o direito previdenciário, delegado, Polícia Federal, mas as carreiras estaduais, juiz estadual, defensor público estadual, procurador, promotor de justiça, eles acabam na prática lidando, embora os concursos, muitas vezes, né, são poucos os que acabam cobrando direito previdenciário. E agora vamos mudar de área, né, Gerson? Radicalmente, aí vamos para o crime. Vamos lá, pessoal. Vamos tratar aqui, eu trago para vocês agora um julgado da 6ª turma do STJ, julgado envolvendo matéria de direito penal e também direito processual penal, envolvendo medida protetiva de urgência decretada no âmbito de um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Aplicando aí, portanto, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Pessoal, o que foi que aconteceu aqui no caso concreto? A juíza de primeira instância, lá da vara do juizado da proteção contra a violência doméstica familiar contra a mulher, acabou decretando uma medida protetiva de urgência com duração de 6 meses, né? Enquanto estava havendo as investigações. As investigações ainda estavam em andamento e, no curso dessa investigação, houve ali a prática de violência doméstica e familiar contra a vítima, né? E acabou a juíza, portanto, decretando essa medida protetiva de urgência pelo prazo de 6 meses. O que acontece? Claro, decretou de forma fundamentada, né? O que acontece, pessoal? Uma vez esgotado esse prazo de 6 meses, a juíza ela acabou renovando essa medida por mais 6 meses, né? Totalizando, portanto, aí 1 ano, claro, também de forma fundamentada. Transcorrido esse 1 ano, a autoridade policial ela não conseguiu concluir, ou melhor, ela concluiu as investigações, mas ela não indiciou o suposto agressor, ela não indiciou aquele investigado, né? E aí ficou a seguinte indagação, que é a questão aqui envolvida nesse julgado. Será que, uma vez concluída a investigação, sem que haja o indiciamento daquele suposto agressor, daquele investigado, sem que haja a propositura da ação penal por meio da denúncia do Ministério Público, essa medida protetiva de urgência, ela pode continuar produzindo seus efeitos, ela terá eficácia, e o STJ, pessoal, por meio da 6ª turma, entendeu que não, né? Não pode, nesse caso, aquela medida protetiva de urgência continuar com a sua eficácia, se não houve indiciamento por parte da autoridade policial lá no bojo do inquérito policial, e também se não houve propositura de ação penal por parte do Ministério Público, né? A nossa Corte Cidadã, por meio da 6ª turma, assentou o entendimento de que a medida protetiva de urgência ela tem natureza cautelar, né? Portanto, essa cautelaridade deve sempre se fazer presente, de modo que a medida cautelar, na espécie aqui a medida protetiva de urgência, ela é um instrumento para garantir uma proteção da mulher, né? Evitando, portanto, que ela continue naquela situação de violência doméstica e familiar, ou então para assegurar a investigação ou o vindouro processo penal, garantindo também, portanto, aí, por exemplo, né, a aplicação da lei penal. Pois bem, no caso concreto, pessoal, se não existe cautelaridade, já que não existe, portanto, uma instrumentalidade, aquela medida protetiva de urgência, ela perde a sua razão de ser. E, se do contrário, ela mantivesse, né, a sua eficácia, mesmo não havendo indiciamento, mesmo não havendo ação penal em curso, haveria uma transgressão do devido processo legal. Ora, diz a Constituição que ninguém pode ser despido do seu patrimônio e de sua liberdade sem observar o devido processo legal. Então, a partir do momento que existe uma limitação, né, da liberdade do cidadão, sem observar o devido processo legal, consistente aqui na falta de cautelaridade de uma medida protetiva de urgência, haverá uma transgressão do devido processo legal. Então, um caso aqui bem simples, né, entendendo aí por violado o direito, o devido processo legal, esse princípio aí previsto lá na Constituição Federal, a 6ª turma do STJ entendeu, pessoal, por revogar essa medida protetiva de urgência, já que não houve indiciamento naquele investigado, tampouco o Ministério Público propusera a ação penal por meio de uma denúncia. Caso também, né, professor Gerson, que
ocorre aí no cotidiano, claro, lamentavelmente, em muitos casos, né, a violência ali ocorre e leva para o judiciário. Em outros casos acontece uma situação dessas, né, em que não há elementos suficientes para algum tipo de denúncia, e acho que a decisão ela é bem ponderada, né, porque isso representa uma limitação, muitas vezes, até o direito de ir e vir, né, de uma pessoa que for investigada, mas não teve contra si nenhum elemento, e situações assim tu deve ver no teu cotidiano aí, né, Gerson? Com Direto, certeza, né, professor. e casos Com dramáticos. certeza. E assim, a Exemplos de gente provas, né? Isso. A gente tem que ter em mente também que as cautelares elas são decretadas com a cláusula rebus sic stantibus, né? Então, se mantida aquela situação que ensejou a cautelar, como é o caso da medida protetiva de urgência, ela vai continuar produzindo seus efeitos. Mas a partir do momento que a gente não tem mais aquela situação que ensejou a medida, então, claro, ela deve ser revogada. Claro, sem prejuízo de, se futuramente, novamente houver necessidade de decretação da medida cautelar, a autoridade judiciária poderá fazê-lo, claro, sempre de forma fundamentada, né? Perfeito. Então, com isso, nós finalizamos mais uma edição do Enfermares em Pauta, hoje é de número 55. Espero que tenham sido úteis aí os nossos comentários, nossas conversas sobre esses julgados que selecionamos e achamos importantes de compartilhá-los com vocês. Não deixem de dar uma olhada também no material escrito, que a gente sempre traz ali na forma de exemplos concretos, como que é aplicado o entendimento, para a gente compreendê-lo bem na prática e com isso gravá-lo muito bem e podermos aplicar aí os conhecimentos nas vindouras provas, além do pessoal que atua aí na prática também, na advocacia, enfim, outras carreiras, defensoria, como juiz, né, promotor, possa também aplicar esse conhecimento nos casos concretos. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço e até o Infoimagens de número 56. Valeu!